Aleluia. Glória a Deus. Graça, paz, amada igreja. Vamos cultuar o Senhor, vamos ficar de pé. Aleluia. Nos alegrar na presença do Senhor. Vamos esquecer o dia cansativo que tivemos. E nesse momento vamos nos doar ao Senhor. Amém? Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, Deus de maravilhas, que maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu estou na sua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mas quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, 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 aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei. Nós nos louvaremos, Senhor, todos os dias da nossa vida. Tudo que nós temos e somos, Senhor, nós vamos doar, Senhor, a Ti. Nós vamos entregar a Ti, Pai, nossa alegria que vem de Ti. Nós vamos transmitir, Senhor, te louvar sobre toda a terra, sobre toda a terra. Bom som se ouvirá, forças pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu estou na sua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mas quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Só a igreja agora, som da festa.
Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Tudo é para a tua glória, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Propósito eterno, há uma razão para a existência, ambições e outros sonhos, um dia cairão ao chão, cairão ao chão. De ter como o maior tesouro, de amar como amei o outro, tua grandeza descoberta e toda a terra saberá, e toda a terra saberá. Somente tu és digno de exaltação. As coisas deste mundo ante a ti perdem valor. Somente tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido em os corações. Derrama tua glória em mim, usa-me em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim, seguirei em qualquer lugar. Quero ver tua grandeza. Meu Deus, tu és meu prazer. Meu Deus, tu és meu prazer. Meu Deus, tu és meu prazer. Me envolva na tua história, minha vida, na tua glória. Me envolva
Você pode dizer isso? Declare com a sua boca. Aleluia. Meu Deus, tu és meu prazer. Meu Deus, tu és meu prazer. Nos derramamos, Senhor, pois tu és digno. Sem ti nada somos. Tu és nossa direção, única fonte de vida, única fonte de vida. Nos humilhamos perante a ti, Senhor. Nos derramamos perante a ti, Pai. Cântico novo é de Jesus. Aleluia, Jesus. Nós reconhecemos, Senhor, como única fonte de vida, Pai. Como a única direção, Senhor. Aleluia. Tudo é perda. Aleluia, Jesus. Oh. Se eu não tenho a ti, a tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder de ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder de ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros se não for a ti? Não tenho a ti.
Ti, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos que Tu somente é o Cristo. Sem Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Sem Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Nada eu Te levarei por onde eu vou. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Aleluia, Jesus. Nós levaremos sim, porque Ele está permanentemente dentro de nós. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? A paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Graças a Deus você está aqui nessa noite para estar adorando a esse Deus que é digno de receber todo louvor e receber toda a nossa adoração. Fala para o teu irmão, que bom que você está aqui, irmão. Fala para ele, que bom que você está aqui, irmão. Sabe, irmãos, eu glorifico o nome do Senhor por essa igreja, por esse ministério. Eu me converti com 17 anos de idade na igreja metodista. E eu glorifico a Deus, irmãos, porque muitas coisas o Senhor tem usado os homens de Deus, a vida do pastor, a vida dos nossos irmãos no discipulado, a vida dos nossos irmãos no Rema. E eu glorifico a Deus, irmãos, que tem trazido grandes esclarecimentos acerca da palavra na minha vida. Eu tinha, meus irmãos, uma grande vergonha de falar em línguas perto de alguém. O inimigo da minha alma, ele colocava na minha mente que falar em línguas, isso seria uma vergonha. Isso, minha língua estranha que eu falava, eu pensava na minha alma, isso dentro do meu coração, dizendo que se eu falasse em línguas, isso não iria me edificar. E eu sempre falei em línguas estranhas, falei em voz audível. Mas aqui nessa igreja, esse ministério tem trazido para mim um grande esclarecimento acerca de falar em línguas. E nós sabemos que as línguas estranhas nos edificam. E sabe, irmão, você é livre para falar em línguas estranhas. Você é livre para adorar o Senhor. Você é livre para glorificar o nome dEle. Quando nós estamos diante de um culto, diante dos nossos irmãos, feche teus olhos, adore o nome do Senhor, porque só Ele pode receber a sua adoração. Amém, meus irmãos? Por essa igreja,
Eu tenho aprendido grandes coisas dentro desse ministério. E uma coisa que destravou na minha vida é o falar em línguas. Se eu não falar em voz audível para você escutar, pode ter certeza que agora eu falo. E a minha vida está sendo edificada através das línguas estranhas. Quem fala em línguas aqui, irmão? Então continua falando, que você vai ser edificado através das línguas estranhas. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, hoje começa o nosso discipulado. Fala assim que hoje começa o nosso discipulado. Se você quer se tornar membro dessa igreja, membro desse ministério, você precisa passar por esse discipulado. É um momento de aprendizado, é um momento de esclarecimento até da palavra de Deus. E você vai crescer, vai amadurecer acerca desse discipulado. Mas para se tornar membro dessa igreja, desse ministério, Verbo da Vida em Pacatuba, você precisa passar por 8 ministrações. Vai ser com as nossas irmãs ou com o nosso pastor. Amém, meus irmãos? E hoje está começando o nosso discipulado. E eu estou muito alegre, muito feliz que a irmã da minha esposa, a Karina, ela decidiu estar aqui aprendendo. Ela não é membro da igreja, mas se tornou, botou no seu coração de estar aqui aprendendo a palavra de Deus, irmãos. Isso é maravilhoso, irmão. Ainda existe pessoas ainda que querem aprender a palavra de Deus. E eu creio que através desse ministério, Deus vai trazer um grande esclarecimento para ela acerca da palavra de Deus. Quem crê nisso? Eu estou alegre, irmãos, que ela está aqui. Eu estou feliz porque a Karina sempre congregou na Deus e a minha esposa também congregou na Deus. A minha esposa falava que eu falava para ela, Deus vai trabalhar no seu coração para Deus trazer algo novo na sua vida. Não que na Deus Amor não seja uma igreja de Deus, não é isso. Mas nós sabemos que sempre é bom nós buscarmos conhecimento. Fala para o teu irmão, é bom nós aprendermos, nós crescermos em conhecimento. Amém, meus irmãos? E eu estou alegre, seja bem-vinda, Karina. Eu creio que esse discipulado, Deus vai fazer coisas tremendas acerca da palavra de Deus, vai trazer um grande esclarecimento acerca da palavra de Deus na sua vida. Meus irmãos, toda terça-feira nós temos busca do Espírito Santo. Não que nós vamos buscar o Espírito Santo, porque ele já habita dentro de nós. Amém, meus irmãos? É o momento que nós estamos aqui adorando o nome do Senhor e nós vamos se encher mais e mais do Espírito Santo. E você é livre para glorificar o nome dele, é livre para adorar o nome dele. E eu creio que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, tem alguém nos visitando nessa noite pela primeira vez? Tem alguém? Não tem? Vamos para o nosso Minuto Verbo? Amém, meus irmãos? Esse é o momento. Não tem hoje? Não tem hoje o nosso Minuto Verbo. Meus irmãos, o nosso discipulado seria numa salinha. Mas o pastor teve a ideia de nós fazermos o nosso discipulado aqui. E eu creio que nós vamos aprender mais e mais um pouco da palavra de Deus também. Né? Nós já fizemos o discipulado, mas nós vamos aprender mais e mais acerca da palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, sexta-feira agora, nós temos o GC dos jovens. Amém? Você que é jovem, esteja aqui às 7h30, correto? Onde? Arena Kelvin? É? A Arena Kelvin. Não sei, porque você está aqui, ela vai te explicar direitinho. Então, irmão, vocês que querem estar fazendo parte do discipulado, nossa irmã Rosa está ali, dá um nomezinho para ela. Não é obrigado você estar congregando na igreja, mas a pessoa que quiser aprender, você pode divulgar, estar aqui aprendendo a palavra de Deus. Isso vai ser muito bom. Você pode convidar, vamos lá aprender um pouco da palavra de Deus. Vamos lá, Deus vai trazer um esclarecimento bom acerca da palavra de Deus para a sua vida. Vai ser bom, vai ser crescimento e vai ter maturidade espiritual para a sua vida. Então você pode convidar o seu parente, convidar um amigo, convidar uma amiga, que vai ser bênção em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?
Fala assim comigo, dia 24, nós temos nosso tempo à mesa com as mulheres do Verbo da Vida em Pacatuba, amém? Vai ser 7h30 da noite. Meus irmãos, você que é mulher, esteja aqui no dia 24 de maio desse mês. Tem sido um momento muito bom. As mulheres estão aqui aprendendo também acerca da palavra de Deus. Vai ter um momento de desabar, um momento de crescimento. É o momento que as irmãs vão estar aqui trazendo as suas experiências daquilo que Deus tem feito na vida delas, e vai ser uma bênção para a sua vida, amém? Não deixe de vir em nome de Jesus. Obrigado a todos que contribuíram, irmãos, com o nosso almoço. E eu glorifico a Deus que agora, no dia 14 de junho, vai ser um feijão tropeiro, irmãos. Glória a Deus por isso. Estava até falando com nossos irmãos no carro, indo lá para o Rema. Eu não sou muito chegado a lasanha, né? Parece que tá mastigando isopor, eu não gosto. Mas tem irmãos que gostam, e gosto é gosto, né, irmãos? Eu amo muito, gosto muito do feijão tropeiro. Bem temperadinho, tem sido uma benção. Eu creio que vai ser mais benção ainda no dia 14. Oi? Também gosto também, feijão preto, feijoada. Meus irmãos, não se esqueçam que quinta-feira, 7h30 da noite, nós temos oração aqui na igreja. Fala pro teu irmão, não esqueça. Você que tem tempo, esteja aqui, 7h30 da noite. Irmãos, é o momento de nós estarmos orando. É o momento de nós estarmos clamando, se unindo como igreja. Nós somos um corpo de Cristo, amém? E é bom você estar aqui aprendendo a palavra de Deus, mas também é bom você estar aqui também orando ao Senhor. E isso é muito bom para a sua vida, porque isso vai trazer resposta para a sua vida. E vai trazer também fogo na sua vida, porque através da oração vem fogo, você se enche, e isso é uma bênção em nome de Jesus. Toda quinta-feira estamos aqui às 7h30 da noite. E todo domingo, irmãos, às 18 horas, nós temos o culto de celebração ao Senhor. Mas domingo agora, nós temos nosso momento missionário. Se você puder trazer uma oferta missionária para estar abençoando a nossa igreja, abençoando os nossos missionários, vai ser muito aplausível. Amém, meus irmãos? Traga uma oferta que Papai do Céu vai te recompensar em nome de Jesus. Meus irmãos, nessa mesma alegria, vamos ofertar ao Senhor, amém? Você que trouxe a sua oferta, traga a sua oferta com alegria, que eu creio que Papai do Céu vai te honrar e vai te abençoar. Você que trouxe seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, pode trazer com alegria. Você que não tem espécie, nós temos aqui o nosso QR Code, amém? Para você estar ofertando ao Senhor, amém, meus irmãos? Pode trazer sua oferta com alegria, em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz, honra o Senhor com teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Meus irmãos, a oferta, o dízimo, é uma forma de adoração. E é uma forma que você honra ao Senhor. Então pode trazer com alegria, e Papai do Céu vai te recompensar em nome de Jesus, amém? Você é livre, irmão, para estar adorando o nome do Senhor. Aplaude o nome do Senhor. Pode aplaudir em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos estar orando pelas ofertas. Pai, muito obrigado, Senhor, pelos teus filhos que ofertaram, dizimaram na sua casa. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor possa continuar abençoando, prosperando, abrindo as portas para os teus filhos. Aqueles, ó Pai, que não puderam estar abençoando a sua casa hoje, eu creio, meu Pai, que daqui a pouco, até amanhã, eles vão estar, meu Pai, com essa bênção na mão. Eu te peço, meu Pai, abençoa, prospera a sua igreja, prospera o seu povo, Senhor. Nós não precisamos, ó Pai, correr atrás de bênção, porque as suas bênçãos vai nos alcançar, Senhor. Se nós obedecermos atentamente a sua palavra, as suas bênçãos vão nos alcançar, Senhor. Pai, nós abençoamos a sua oferta, as ofertas, Senhor, e abençoamos a sua igreja no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Irmão, glorifica a Deus porque esse curso Rema
tem sido um grande divisor de águas na minha vida. E tudo aquilo que eu aprendi acerca da palavra de Deus, Deus tem trazido coisas grandes e tremendas acerca do curso Rema. Se você tiver, irmãos, a oportunidade de estar fazendo o curso, irmãos, você não vai se arrepender. Eu creio agora que vai ser em novembro, vai abrir de novo as inscrições. Irmão, se você puder fazer, faça. Porque tem sido uma bênção na minha vida, eu creio que tem sido uma bênção na vida dos irmãos que fizeram e que estão fazendo. Amém, meus irmãos? Irmãos, tem momento que o inimigo tenta até nos desanimar para nós estarmos lá. Mas, irmãos, o amor à palavra não nos bloqueia. O amor à palavra nos faz romper para nós estarmos lá, para nós estar aprendendo a palavra de Deus. Tem momento que a gente olha, parece que não tem um recurso, mas sempre Deus providencia o recurso para nós estarmos lá. Irmãos, e não tem sido tempo perdido. Tem sido um tempo de crescimento, um tempo de maturidade e tem sido uma bênção para a nossa vida, amém? Quem já fez o Rema aqui? Perderam nada, né, irmãos? Aqueles que estão fazendo também não perderam nada. Amém, meus irmãos? O Ministério de Louvor vai estar adorando o nome do Senhor para depois nós estarmos ouvindo a palavra ou vamos passar a palavra, amém? Então, meus irmãos, vamos começar o nosso discipulado em nome de Jesus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Quem aqui está matriculado no discipulado? Quem deu o nome? A Isadora, Caleb, o Vinícius. Então, Lara? Lana. Eu tenho duas Lara aqui na igreja, aí eu fico confundindo. Mas, gente, é um tempo realmente proveitoso para nós. Quem já fez o discipulado vai ouvir algumas coisas que já ouviu, mas é segurança para nós. Tem coisas que a gente já ouviu que a gente às vezes nem lembra. E tem coisas que a gente já ouviu e quando a gente ouve novamente, elas vêm com uma clareza para nós, né? Queridos, eu estava ali adorando ao Senhor, antes de nós começarmos a nossa aula, e veio uma palavra ao meu coração para você, Val. Eu estava lembrando de uma pregação do Bill Johnson, numa pregação que ele fala compartilhando o pão da minha alma. Essa pregação ele tinha acabado de enterrar a esposa dele. E nessa pregação, ele falou assim, queridos, eu poderia estar em casa e eu sei que vocês me compreenderiam. Mas no meu coração veio algo, que era que eu ia dar ao Senhor algo que me custasse. E ele veio naquela manhã para a igreja, e ele pregou para os irmãos, e ele compartilhou o que estava no seu coração. E ele falou, eu sei que está subindo ao Senhor como um aroma agradável. E eu quero te dizer que o Senhor se agrada da sua postura, que esse sacrifício que você fez, que é algo que te custa, mas que é agradável ao Senhor, porque o seu coração é dele. E ele vai te fortalecer em todo o tempo. Eu quero te dizer, vai nessa tua força, viu? Você não está sozinha. Glória a Deus. Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. O nosso Deus é bom, amém? Então vamos à aula, né? Hoje nós vamos estudar sobre batismos. Na apostila de você... foi compartilhada a apostila? Foi compartilhada a apostila, Rosa? Mas ela vai compartilhar depois a apostila com vocês. Na apostila está sobre o tema o batismo e está na página 37. Aí você me pergunta, mas afinal, são batismos ou batismo? Abra lá em Hebreus 6, 1 e 2. Hebreus 6, 1 e 2. Vou ler aqui. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito,
não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Aqui está falando sobre doutrinas básicas, fundamentais, elementares. E aí ele usa o termo doutrina ou ensino de batismos. Aí lá em Efésios 4 e 5, você pode abrir lá? Efésios capítulo 4, versículo 5. Diz assim: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Aí agora, o escritor de Hebreus fala batismos no plural e Paulo aqui em Efésios fala no singular. Vou trazer um esclarecimento para vocês. Nesse contexto aqui de Efésios, Paulo ele está falando, chamando o povo de Deus, nós também, à consciência da unidade. E aí não precisava ter divisões, não precisava ter conflitos, porque todos nós fomos batizados em Cristo. Nós temos a mesma fé, nós temos o mesmo amor, o mesmo Deus, é o mesmo Espírito. Então não há por que ter essas facções, essas divisões, certo? Ele está chamando nesse contexto a atenção para a gente entender que nós servimos ao mesmo Deus. Já em Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele fala de que existem diferentes tipos de batismo. E é importante a gente saber que na Bíblia fala de alguns tipos de batismo, que são o batismo no corpo, o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo e o batismo no fogo. São 4 experiências distintas, que a gente vai vendo pela palavra, que essas 4 experiências, elas são para todo crente. Diga, é para todo crente. Todo crente, ou seja, todo aquele que nasceu de novo, passa por essas 4 experiências. Nem todos passam, mas é para passar. Porque é vontade de Deus para nós. Amém? Vamos começar falando sobre o batismo no corpo. Tá? Quando você pensa em batismo, o que é que você pensa? O que é que vem à sua mente, primeiramente? Geralmente, a gente pensa em algo que está sendo imerso. Não é verdade? Quando fala de batismo na igreja, as pessoas geralmente pensam em batismo nas águas. E tem pessoas que acreditam que o batismo nas águas é o verdadeiro batismo. Mas o batismo nas águas, ele é uma confissão pública de algo que já aconteceu no espiritual, que foi o batismo no corpo. Quando você aceitou a Jesus, quando você decidiu entregar a sua vida para Ele, naquele exato momento, você foi colocado no corpo de Cristo. É uma experiência, querido, sobrenatural. Batismo significa realmente imergir, realmente mergulhar. Você foi colocado em Cristo, eu fui colocado em Cristo, nós estamos em Cristo. Imagina o corpo de Cristo, uma extensão dele gigantesca, de todos os crentes, de todas as épocas, de todos os lugares. É uma coisa maravilhosa, querido, de se imaginar. Como esse corpo, ele é poderoso. E ele é sim sobrenatural. Amém? Nós fazemos parte, nós estamos imersos em Jesus. Muitas pessoas, como eu falei, se referem à questão do sacramento. E o sacramento tem o seu lugar. Vai eu com os papéis, né? É porque para mim é mais fácil escrever do que ficar folheando coisa que eu não escrevi ou olhando no celular. Tá certo? O sacramento, o batismo nas águas tem o seu lugar. Mas não é o batismo nas águas que salva você. Certo? O que é que nos salva, queridos? A nossa fé em Deus. Porque pela graça somos salvos mediante a fé. Quando a gente estuda as doutrinas básicas, a gente vê que antes da gente ter fé para a salvação, primeiro é gerado um arrependimento, uma contrição no nosso coração, de que a gente percebe a necessidade de Deus. Porque todos pecaram e estão distantes da glória de Deus, não é verdade? Aí a gente escuta isso, agora eu sou um pecador, eu reconheço que sou um pecador, porque o Espírito Santo me traz a consciência do pecado. Só que ele também nos conduz a Cristo.
Nos conduz a Cristo, nos mostrando que em Cristo há salvação para todo aquele que crê. Seja ele judeu, grego, seja ele de onde for, seja lá o que ele tenha feito. Em Cristo há salvação. Aí, pela fé, a gente recebe essa salvação que Jesus nos proporcionou. Né? E aí, pela fé, quando a gente aceita Jesus e tem esse arrependimento e fala, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso dessa salvação, que o Senhor me alcance com ela. E eu Te recebo como Senhor da minha vida. Eu me submeto ao Teu senhorio, eu reconheço que só o Senhor pode me libertar, e há essa convicção no nosso espírito. Aí, naquele momento que a gente nasceu de novo, que é transformado em nova criatura, é imerso no corpo de Cristo, a nossa identidade muda. Eu não sou mais a Elisama de outrora, eu sou a Elisama criada em Cristo. Criada em Cristo Jesus para as boas novas. Quando o mundo espiritual olha para mim e para você, ele não vê você, ele vê Jesus. Porque nós estamos escondidos em Cristo. Gente, isso é poderoso demais. Se a igreja entender o que é estar escondido em Cristo, em Deus, ela vai entender que ela não vai mais andar segundo as coisas naturais. A ninguém mais conheçais segundo a carne. A ninguém mais conheçais segundo a carne. Nós hoje estamos imersos em Cristo. Amém? Todos aqui já se renderam ao senhorio de Cristo. Amém? Todos aqui já aceitaram essa salvação que Ele proporcionou. Então, queridos, você está batizado no corpo de Cristo. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Abra lá em Gálatas 3, 27. Laurinha, por favor. Gálatas 3, 27. Oh, aleluia, Pai. Tem assim: todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Esse batismo aqui é o batismo no corpo, queridos. Está falando de conversão, de novo nascimento. Todos nós que fomos unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Nós estamos revestidos de Cristo. Amém? Nós somos revestidos de Cristo. É por isso que a gente tem que fazer morrer a velha natureza, porque ela não tem que ter voz mais. Nós somos revestidos de Cristo. Um novo homem recriado em Cristo. Amém? Em 1 Coríntios 12, 13, diz que todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito. Batizados em um só corpo pelo único Espírito. Lá em Tito 3,5 diz que nós somos salvos, limpos, nascidos de novo, nova vida. Nós temos nova vida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo sempre nos conduz a Cristo. O Espírito Santo sempre nos revela a Cristo. O Espírito Santo sempre vai nos mostrar Jesus. Ele vai trazer o ensinamento sobre Jesus. Ele falou: não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo. E Ele vai vos guiar a toda a verdade. E esse Espírito, essa unção que está em vós, ela vai ensinar todas as coisas que vocês precisam saber. Quando a gente foi imerso em Cristo, o Espírito de Cristo veio habitar em nós. E esse Espírito traz luz e clareza de entendimento de quem nós somos. Nós não somos mais naturais, nós somos sobrenaturais, nós somos espirituais, e isso é uma verdade poderosa. A gente precisa sempre estar lembrando disso, que nós não somos mais pessoas comuns, nós somos pessoas recriadas em Cristo. Amém? Oh, aleluia. O Espírito Santo, querido, ele é maravilhoso demais. Você pode contar com a ajuda dele em todos os momentos. Nós fomos colocados em Cristo pelo Espírito Santo, ele nos conduz sempre a Cristo. No novo nascimento, ele nos convenceu do pecado. Ele nos trouxe clareza de que nós precisávamos de Jesus. Hoje eu estava ouvindo a pregação de uma missionária, Lana, eu não sei o sobrenome dela direito.
Mas ela é uma missionária americana que tem missões, começou as missões na Tailândia, e ela hoje está presente em 6 nações, o Impact World, que é uma missão que resgata crianças de tráfico infantil, de prostituição, enfim, de situações deploráveis. E aqui no Brasil há 2 unidades da Impact World, que é aqui em Juazeiro do Norte e lá na Amazônia. E ela falou que a experiência dela de conversão foi tão tremenda, porque ela não nasceu num lar cristão. Ela conhecia Jesus pela religiosidade de um quadro pendurado na parede. E quando ela tinha 19 anos, ela cansada da vida que ela vivia, ela olhou para aquele quadro e ela falou: Senhor, se você é real, eu te peço que desça dessa cruz e entre na minha vida. E ela teve uma experiência poderosa com Deus. Querido, o que é isso? Quem foi que conduziu ela a fazer essa oração? Foi o Espírito Santo, convencendo ela do pecado, da justiça e do juízo, e conduzindo ela a Jesus. E ela tinha só 19 anos. Com 20 anos ela começou a fazer o rema. Quando ela terminou o rema, ela entendia que ela tinha um chamado da parte de Deus. Algo que movia o coração dela, que inflamava o coração dela, que era resgatar crianças. Ela sabia que ela tinha um ministério com crianças. Ela teve a convicção que o chamado dela era internacional. Ela olhava para ela e ela achava que não tinha condições, mas o Espírito que estava nela conduzia ela para o propósito dela, que era revelar Jesus onde Ele queria que ela revelasse. E para isso, o Senhor a capacitou. Aí ela pensou em vir para o Brasil e não veio, porque o Senhor mostrou para ela qual era o destino dela primeiramente, foi para a Tailândia. Chegou na Tailândia e começou essa missão. O que era 2 meses virou 2 anos. E hoje, ela está há 24 anos na Tailândia. Só que aquele desejo de vir para o Brasil aconteceu, se concretizou. E ela veio para o Brasil, vez ou outra ela vem ao Brasil e ela tem a missão aqui no Brasil. Hoje, 6 nações são alcançadas pelo ministério dessa mulher, que foi conduzida pelo Espírito Santo ao arrependimento. O Espírito Santo é poderoso. Quando a gente fala, conte com o Espírito Santo, ele é o seu ajudador. Não menospreze, não subestime o poder do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tirou Jesus do inferno, ressuscitou Jesus dos mortos e o fez assentar à direita de Deus. E esse Espírito Santo, ele foi derramado sobre nós e continua resgatando almas do inferno, porque nós fomos resgatados. Hoje nós estamos em Cristo, escondidos nele. Quando o mundo espiritual olha para nós, ele vê Jesus. O que isso significa? Não só que Deus olha para nós e vê Jesus, mas Satanás olha para nós e vê Jesus. Todos os demônios olham para nós e veem Jesus. E sabe por quê ele consegue nos atingir? Porque a gente não está olhando para nós e vendo Jesus. A gente está olhando para nós e vendo nossas fraquezas e debilidades. Mas se olharmos para nós e vermos pessoas resgatadas do pecado, resgatadas da maldição, se nós vermos pessoas não mais como o mundo vê, se nós ajustarmos a nossa perspectiva, Satanás não terá poder para nos atingir. Então vamos renovar a nossa mente, mudar as nossas perspectivas. As nossas perspectivas, queridos. Ajuste a visão. Ajuste a visão. Amém? Diga, eu sou batizado em Cristo. Eu fui imerso em Cristo. Lá em 1 Timóteo 6,12. É um discipulado, amém? A gente vai para a Bíblia de vez em quando, ó. Não, aqui é muitas vezes, né? Tudo que eu falei está na Bíblia, mas eu vou citar passagens específicas para você não dizer, querido, que eu estou inventando o que eu estou dizendo aqui. Porque tudo que eu estou falando aqui está na palavra de Deus. Amém? Diz assim, lute o bom combate da fé, apegue-se firmemente à vida eterna para a qual você foi chamado. E que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim para Timóteo, tome posse da vida eterna. Tome posse da vida eterna. A vida eterna já começou a ser vivida aqui. Não é para ser vivida lá na eternidade apenas. Quando você nasceu de novo, você foi gerado em Cristo. Você agora já tem a vida eterna, então tome posse dela. Em Colossenses 3:1.
Colossenses 3:1 diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. É o que eu acabei de falar, queridos. Precisamos ajustar a nossa perspectiva pela realidade espiritual. O que é que diz aqui novamente? Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. A nossa verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. É a nossa realidade. São as realidades do alto. Não é o que nós estamos vendo aqui. O que nós vemos é só aparência. O que é real é o espiritual, queridos. As coisas que nós vemos vieram da onde? Surgiram da onde? Do que era invisível, do que é espiritual. Amém? Entenda, queridos, que não é só, quando a gente fala de tomar posse da vida eterna, não é só uma posição geográfica. É uma posição espiritual, da qual você não sai, que você não abre mão. Tá certo? Nós não estamos mais no império das trevas. Nós fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Nós estávamos afastados, mas fomos reconciliados em Cristo. Estávamos perdidos e fomos encontrados. Éramos pecadores, agora somos justos. A nossa realidade é essa. Amém? Então vamos ajustar a nossa perspectiva. Éramos inimigos e não somos mais, somos amigos de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós temos livre acesso a Deus. É isso que é ser batizado, imerso no corpo de Cristo. Agora vamos para o batismo nas águas. Amém? Aleluia. Oh, Deus. Deixa eu ver aqui. O batismo nas águas. Vamos abrir lá em Colossenses 2, 11 e 12. Colossenses 2, 11 e 12. Diz assim: em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio da sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para uma nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Ele se refere ao Espírito Santo aqui como o grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Aqui ele ainda está falando sobre o batismo no corpo. Nós fomos batizados em Cristo. Ele fala do batismo como um selo, como a circuncisão era um selo de uma nova aliança. Nós somos selados com o Espírito Santo. Amém, queridos? Mas o que é o batismo nas águas? Primeiro, é uma ordenança de Jesus. O batismo nas águas é uma ordenança de Jesus. Ele é um sacramento que representa o quê? Representa o que já aconteceu no espiritual. Certo? Lá em Mateus 28, 19 e 20, ele fala o quê? Que os que creem sejam batizados, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é isso? E de fazer discípulos de todas as nações, e os que forem crentes serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordenança de Jesus. Faz parte da grande comissão. Certo? Lá em Marcos 16, 15 e 16, vemos o batismo como um selo de fé. O batismo, ele acompanha a fé. Certo? O batismo nas águas. O que salva é a nossa fé, como eu falei, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. E esse batismo, ele sela a fé. Ele revela, ele demonstra o tipo de fé que nós temos. E juntando isso tudo, nós podemos dizer que o batismo nas águas é a confissão pública da nossa fé. O batismo nas águas é a confissão pública da nossa fé. Nós cremos em Jesus. Aceitamos a Jesus, fomos imersos no corpo de Cristo. É uma realidade espiritual. E quando nós batizamos nas águas, o que é que a gente está mostrando? Eu estou comprometido com essa verdade que eu aceitei.
É isso que você está dizendo. Quando você desce as águas, você está dizendo, eu sou comprometido com essa verdade que eu aceitei. Porque tem muita gente que vem para a igreja por anos e não se batiza nas águas. Sabia disso? Eu comparo a pessoas que vivem maritalmente, mas não se casaram. Tem pessoas que falam, não, para casar para quê? Estou há 20 anos junto, precisa casar, não. Essa pessoa, de fato, se comprometeu com aquela pessoa? Por que não quer casar? Por que não quer selar isso? Eu comparo o batismo nisso. Tem gente que vem para a igreja, batismo nas águas. Vem para a igreja por anos, mas não batiza. Vou esperar ficar mais santo, vou esperar ficar mais livre das minhas inclinações carnais. Não entendeu que o batismo que salva e que redime você é o batismo no corpo. E o batismo nas águas, ele é uma confissão pública do que aconteceu no seu interior. Ele representa o que aconteceu no espiritual. A fé, ela opera de 3 formas. Vou resumir 3 formas que a fé opera. Primeiro, a fé opera pela identificação. Nós cremos que Jesus veio, se identificou conosco, assumiu o nosso pecado, morreu a nossa morte, e quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, identificados em Cristo. Não é assim que a gente crê? Então, quando você desce as águas, se compara a isso. Você morrendo com Cristo. Quando você sobe as águas, aí vem a segunda parte da confissão de fé que você está fazendo, que é a apropriação. Você está recebendo. Você está recebendo aquela nova realidade. Você morreu com Cristo, ressuscitou com Ele. Morreu com Cristo, ressuscitou com Ele. Apropriação. Você sabe as bênçãos que você tem, você sabe que agora você é uma nova criatura, você sabe que você está escondido em Cristo, em Deus, você sabe que Ele já te deu todas as coisas, você tem o Espírito Santo. E o que isso representa? A confissão. Porque eu só conhecer o que eu tenho não vai tornar aquilo realidade para mim. O que é que vai tornar aquilo realidade para mim? Eu praticar, primeiro confessando com a boca. Me apropriando dessas coisas. Porque o espírito da fé, querida, ela sempre fala. A fé, ela sempre fala. Vai falar por atos, vai falar por posicionamentos que você tem. As pessoas reconheciam os discípulos de Jesus pela linguagem deles. A fé sempre vai mudar a sua forma de se conduzir. Começando pelo que você fala, depois pelo que você faz. É junto, né? O que você fala, o que você faz tem que dar o mesmo testemunho. Então, a fé, ela tem a identificação, eu me identifico com isso, com Cristo, né? Ele se identificou comigo, eu me identifico com Ele. Eu me aproprio do que Ele conquistou para mim e eu confesso. Se eu acredito que eu nasci de novo, eu morri com Cristo, ressuscitei com Ele e agora eu dou testemunho público para todo mundo do que aconteceu comigo. Eu sou um salvo em Cristo Jesus. Então, se você ainda não é batizado, mas já nasceu de novo, depois nos procure para dar o seu nome para se batizar, amém? O batismo, algumas pessoas creem que o batismo nas águas é o que salva. Algumas pessoas creem nisso. Mas a Bíblia não dá base para a gente acreditar nisso. De que o batismo nas águas que salva. O batismo nas águas é uma representação da nossa realidade espiritual. Existem pessoas na igreja, infelizmente, que foram batizadas nas águas, mas não entenderam o que é o novo nascimento. Porque batizaram porque adotaram uma religião e não porque adotaram o estilo de vida de Jesus. Entende? Então, se você está na igreja há muito tempo e não foi batizado, revise a sua conversão. Se você foi batizado, continue revisando a sua conversão e converta cada dia mais ao Senhor. Isso é um processo de santificação, amém? O batismo, ele não é apenas um comunicado de que você aceitou a Jesus, mas uma declaração. Uma declaração de que você sabe o que Cristo fez por você. E você se apropria da vida de Cristo. Amém? Dessa nova vida. Confessando diante dos homens. Testificando o que você crê. Eu vou repetir.
O batismo nas águas não é só um comunicado, mas uma declaração de que nós sabemos o que Cristo fez. E nós nos apropriamos da sua vida. E confessamos diante dos homens, testificando do que nós cremos. E quem pode ser batizado? Quem pode ser batizado? Lá em Atos 2:38, após a descida do Espírito Santo lá em Pentecostes, quando Pedro começou a pregar, ele falou o quê? Arrependam-se. Arrependam-se e sejam batizados. Arrependam-se e sejam batizados. O batismo é para quem? Quem pode responder? É para quem crê. O batismo é para quem crê. Qual outra passagem que me diz isso? Lá em Atos 8, quando Filipe, o Espírito falou para ele, se ajunta à carruagem, e que ele pregou para o eunuco, o que estava lá na passagem de Isaías 53, o eunuco falou o que para ele? Tem água aqui. O que me impede de ser batizado? Aí Filipe disse o que para ele? Se você crê de todo o coração. Você pode ser batizado se você crê de todo o coração. Então, o requisito, querido, é crer de todo o coração. E eu quero abrir um parêntese aqui, porque tem muita gente que fala assim, eu não batizo fulano, que tem prática tal, que tem prática tal. Filipe não perguntou. Vem cá, me fale aqui quais os pecados que você costuma cometer. Você está em fornicação, você está em adultério, ele era eunuco, né? Você tem tendências homossexuais, ele não fez essa pergunta para ele. Ele falou, é lícito se você crê de todo o coração. Se a pessoa crê em Jesus de todo o coração, ela pode ser batizada no momento que ela crê. Ela não precisa mostrar para a gente que creu. Ela precisa crer de todo o coração e Deus está vendo. E se ela praticava algum pecado, era aprisionada por alguma prática de pecado, a gente crê na libertação dela. Porque em Cristo tem poder para libertar. Essa mesma missionária que eu estava citando agora, ela disse que no exato momento que ela foi para a igreja para aceitar Jesus publicamente, e que ela chegou lá, naquele mesmo momento, ela não quis mais, ela era dançarina em Los Angeles. Ela era dançarina em Los Angeles, você sabe que naquelas boates de strip. Ela não quis mais. Ela não quis mais, ela disse que não sentiu nenhum desejo por droga ou álcool. Ela foi liberta instantaneamente. E ela ligou para os amigos dela da boate e falou assim, eu não vou mais voltar. Eu conheci o amor da minha vida e ele me libertou. Aí eles falaram assim, como é? Tu foi liberta? Como é que aconteceu isso? Aí eles disseram assim, mas se ele te libertou, também tem poder para nos libertar. E todos os amigos dela da boate foram salvos. E a família dela toda inteira veio para Jesus pelo testemunho dela. Primeiro ela foi liberta. Depois ela começou a mostrar os frutos dessa liberdade que ela tinha em Cristo. E as pessoas desejaram que ela tinha. Amém? Então, se você crê de todo o coração, não importa qual era o seu estado antes. Quando você vem para Cristo e você fala, eu quero descer as águas, você pode descer as águas. É a convicção do seu coração. Amém? Agora, por isso que eu não entendo. A pessoa está anos na igreja e nunca foi batizada. Por quê? Porque não teve convicção ainda. Por quê? Tem que nascer de novo. Porque o novo nascimento traz convicção para nós. De que essa é a vida que nós queremos. Não há outra vida para ser vivida. Você não tem que esperar ficar, eu tenho que deixar de sentir esses desejos, eu tenho que deixar de ter essas inclinações. Não é. É a exposição da palavra que vai fazer você não querer mais e romper com tudo isso. Mas no momento que você creu, se você aceitou a Jesus hoje, e você fala, eu quero ser batizado hoje, você pode. Amém? Porque o eunuco creu em Jesus e foi batizado na mesma hora. Amém, queridos? O batismo não é só para quando a sua vida estiver completamente mudada. Mas é para quem crê de todo o coração. E como é que a gente batiza? Há pouco tempo, né? Como é que a gente se batiza, queridos? Na Bíblia, a gente vê que o batismo ele tem que ser por imersão. Certo? Tem que ser por imersão. Mas, vamos falar de algumas exceções aqui, né? Primeiro, eu quero só chamar a atenção para o ladrão na cruz. O ladrão na cruz creu de todo o coração.
mas ele não pôde descer as águas. Ele foi salvo? Sim, porque o próprio Jesus disse que ele estaria com ele no paraíso, não foi? Naquele caso, ele não pôde ser batizado porque não tinha como ele descer as águas. Certo? Então, é uma exceção. Qual é a regra? Todo que crê tem que ser batizado. A regra é essa. Se eu creio, eu tenho que ser batizado. Tem casos que não é possível. Então, não vou ficar trazendo condenação para ninguém. Certo? Mas quem pode, por que não batiza? Certo? Aí, voltando aqui. Eu li a história de um irmão, que ele, na prisão, ele queria ser batizado, e ele juntava todo dia o copo de água que ele recebia. Até encher um balde, sei lá. Aí, ele foi batizado, ele derramou, né, a água do balde nele mesmo, mas porque ele tinha convicção. Não tinha como ele descer as águas. Então, foi como aconteceu, foi a exceção. Tem gente que batiza por aspersão, mas por aspersão a gente não tem base bíblica para isso. Mas aí, vamos supor que só tem um pouquinho de água para poder enxeringar na pessoa. Então, o xiringa diz que ele está batizado. Se não tem água em lugar nenhum, e a pessoa quer ser batizada e crê, você faz isso. Exceções, não regra. Amém? Mas se onde você está, aqui tem mar, aqui tem açude, aqui tem rio, aqui tem piscina, então não justifica não descer as águas. Amém? Porque o batismo, ele é imergir. Colocar dentro. Amém? Tem gente que já foi batizado no chuveiro, mas o que é isso? Exceção. Ok? Porque não tinha como fazer de outra forma. Ainda bem que o Espírito Santo, ele é maravilhoso, né? Amados, e quem é? Aí tem gente que pergunta assim, quem pode realizar o batismo? Em muitas igrejas, inclusive aqui, geralmente quem batiza é o pastor. Mas na Bíblia não diz que é uma regra só os ministros batizarem. Filipe, ele era diácono, que se tornou evangelista. E ele batizou. Tem igrejas que são os discipuladores, né, que batizam. Tem igrejas que vem o pastor, quando é adolescente, vem o pastor, o pai e a mãe da criança ou do adolescente, e eles batizam aquela criança. Então, não tem uma regra. Quem pode batizar? Quem creu primeiro, né? Quem creu primeiro, para depois ministrar o batismo sobre alguém. Amém? Agora, aqui a gente se sujeita à liderança. Certo? Mas vamos supor, você está evangelizando. Você está evangelizando e a pessoa que ser batizada na hora lá no evangelismo, vocês estão em algum lugar que tem água. A pessoa, não, eu quero ser batizada agora. Você vai deixar de batizar a pessoa? Vai dizer, não, vou levar lá para o meu pastor? Não. Aproveite a convicção da fé dela para selar essa aliança, amém? Essa confissão pública. Não é pecado, ok? Não tem uma unção para batizar, ok? A unção já é o Espírito Santo, que está na sua vida. Crianças podem ser batizadas? Queridos, eu acho que o que eu falei aqui, que é para quem crê, responde. Crianças recém-nascidas, tem como crer? Tem como fazer uma confissão de fé? Não tem. Quando a criança chega numa idade de consciência, certo? De consciência, se ela crê em Jesus de todo o coração, ela pode ser batizada. Qual é a idade da consciência? Isso é relativo para cada criança. A minha idade de consciência foi com 10 anos de idade. Eu quis ser batizada com 10 anos de idade e fui batizada. Tem igrejas que pregam que é com 12. Não é uma regra. A idade da consciência varia de criança para criança. Tá certo? Então, somente quando a criança tem consciência do pecado, da justiça e do juízo, que pode ser convencida pelo Espírito Santo, e ela fala, eu creio em Jesus de todo o coração, e ela realmente crê, e a gente percebe, porque quando é uma criança que quer batizar, geralmente o pastor conversa com ela para perceber, né, na vida dela essa convicção de fé. Tá bom? E o batismo de João? Né? O que era o batismo de João? A Bíblia fala que o batismo de João era um batismo para arrependimento. E até João, no batismo para arrependimento, ele batizava as pessoas imergindo elas nas águas. E o batismo de João era um batismo de arrependimento que apontava para quem? Para Cristo. Porque ele era a voz que apontava para Cristo. Amém? E aí ele mesmo ele fala,
eu batismo vocês um batismo de arrependimento. Mas após mim vai vir outro que é mais poderoso do que eu, que não vos batizará com água, mas com o Espírito Santo e com fogo. E essa pessoa é Jesus. Amém? Essa pessoa é Jesus. Jesus já veio. Jesus já veio. Amém? E o que nós fazemos hoje, né, quando nós batizamos as pessoas nas águas, lá em Atos 19, 3 e 6, é um fato interessante. Que quando Paulo chegou lá naquela cidade, Éfeso foi? Éfeso, não foi? Chegou em Éfeso, ele encontrou um grupo de cristãos. E ele perguntou para eles se eles já tinham recebido o Espírito Santo. Aí eles falaram, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Aí Paulo perguntou, ué, mas vocês foram batizados em que batismo? Aí eles falaram, no batismo de João. E Paulo explicou isso que eu acabei de falar, que o batismo de João era um batismo de arrependimento. Mas Jesus já veio e nele é um outro batismo, né, de novo nascimento. E que as pessoas que nasceram de novo e aceitaram a Jesus deveriam descer as águas. E aí a Bíblia fala que eles foram batizados nas águas e também no Espírito Santo. E quando a gente batiza nas águas, há uma confusão. Tem que, né, algumas pessoas em discordância. Tem que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou tem que batizar em nome de Jesus? Queridos, quando fala lá em Mateus, né, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem gente que fala assim, não pode batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque são títulos. O nome é o nome de Jesus. Que tudo que nós fazemos na vida espiritual é no nome de Jesus. Aqui na igreja, o nosso pastor, ele costuma batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Ele fala assim, em nome de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque na Bíblia tem as duas formas, né? A gente faz tudo em nome de Jesus. Tudo que nós fazemos é em nome de Jesus. O novo nascimento é em nome de Jesus. A cura é em nome de Jesus. Libertar os demônios é em nome de Jesus. Mas para não entrar em confusão e não gerar escândalo para alguns, né? A gente une. E é pecado? Não, está na Bíblia. A Bíblia diz, ele fala, eu te batizo em nome de Jesus. Né? Em nome de Jesus eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está errado não. Porque Jesus, em Jesus, ele representa a Trindade. Está só reforçando. Está só reforçando que você está batizado em nome de Jesus. Em Jesus e no nome dele. Amém, queridos? Agora vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Meu Deus, eu falo demais. Mateus 3:11. Mateus 3:11 fala justamente, eu acabei de falar aqui sobre João Batista, tá certo? Fala assim, João ele fala desse anúncio profético do que Jesus iria fazer, certo? Já tem aqui, Laurinha? Mateus 3:11. Eu batizo vocês com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de carregar as sandálias. E ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui ele está anunciando profeticamente o que Jesus iria fazer. Lá em Atos 1, do 4 ao 5, nós vemos que o batismo com o Espírito Santo era uma promessa do Pai. Jesus falou, fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam a promessa. Aí lá em Atos 8, 1:8, ele fala o quê? Que a promessa era que vocês receberiam poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, em Lucas 24, 49 e 50, ele também fala essa promessa. Ele está instruindo os discípulos a permanecerem em Jerusalém, para aguardarem a promessa do Pai. E qual era a promessa? O batismo no Espírito Santo.
Essa era a promessa do Pai. O batismo no Espírito Santo. A última instrução que Jesus deu aos discípulos, antes de subir aos céus, diz respeito ao batismo no Espírito Santo. Olha a importância que era. Ele falou sobre o Consolador, ele falou sobre o Ajudador, ele falou sobre o que viria depois dele. E no final, quando ele está sendo elevado aos céus, ele começa a dar as instruções, ele fala, não saiam daqui, esperem, a promessa vai se cumprir. E lá no Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Quando de repente ouviu-se um som como de um vento, veemente e impetuoso, que invadiu toda a casa que eles estavam. E foram vistas repartidas línguas como que de fogo. E todos começaram a falar em outras línguas. A promessa do Pai que Jesus fez em Lucas 24, 49 e 50, em Atos 1, 4 e 5, que vai até o 9, que a gente citou aqui. Essa promessa estava se concretizando. O Espírito Santo estava vindo sobre eles. E eles começaram a falar em outras línguas. O batismo do Espírito Santo é uma experiência poderosa, queridos. Isso aqui me mostra que é uma experiência distinta. Porque tem gente que acredita que quando nasceu de novo, já foi batizado com o Espírito Santo. Não, recebeu o Espírito Santo, mas não foi batizado com o Espírito Santo. Certo? O que é batizar é mergulhar. Olha que coisa linda. O Espírito Santo nos conduz a Cristo. E Cristo nos imerge no Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo. Olha a cooperação, querido, a justa cooperação da Trindade. Das três pessoas, da manifestação de Deus. O Espírito Santo nos conduz a Cristo. E Cristo nos imerge no Espírito Santo, nesse batismo poderoso. Amém? Ao nascer de novo, nós fomos colocados em Cristo pelo Espírito Santo. E Cristo está dizendo aqui, quando se concretizou essa promessa, uma vez que vocês estão em mim, eu vou mergulhá-los no Espírito Santo. É o próprio Cristo, querido, que nos imerge no Espírito Santo. Então é uma experiência que todo crente tem que ter. Todo crente tem que ser batizado com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, ele é uma condição para você ser salvo? Não, você já foi salvo. O batismo no Espírito Santo é para os salvos. É para os que creem. Olha aí, ó, você vê, o irmão Vinícius acabou de contar um testemunho que o inimigo colocava na cabeça dele para ele não falar em línguas. Quantas vezes nós ouvimos a mesma palavra sobre falar em línguas e a gente não pratica? Irmãos, fale em línguas, você é edificado quando você fala em línguas. A gente fala muito sobre isso aqui. Mas quanto de nós, de fato, pratica a oração em línguas em casa? Quando as coisas estão assim, turbulentas, a gente poderia simplesmente começar a falar em línguas, para que o Espírito ministrasse a realidade espiritual ao nosso espírito, queridos. Quem fala em línguas não fala a homens, mas fala a Deus. E em espírito conversa mistérios com Deus. É uma troca, a gente fala com Deus, Ele vai colocando aquilo de realidade dEle, de vontade dEle, de propósito dEle para nós. É importante falar em línguas, porque se você não falar em línguas, você não vai conseguir viver tudo que Deus tem para você. Porque as línguas trazem revelação. Você acha que Deus ia batizar as pessoas com o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, se não fosse útil? Qual o propósito? Só para fazer barulho? Causar confusão, como causa para muitas pessoas? Não. Porque quando a gente fala em línguas, o que era confusão, deixa de ser confusão e passa a ter clareza. Amém? E o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder para nós testemunharmos de Jesus. Para sermos testemunhas de Jesus eficazes, é preciso, querido, ser batizado com o Espírito Santo. Podemos até testemunhar de Jesus sem ser batizado com o Espírito Santo.
Mas para sermos realmente efetivos, eficazes e poderosos, não tem como não ser batizado com o Espírito Santo. Tem que ser batizado com o Espírito Santo. Amém? Você fala assim, eu quero ir a níveis mais profundos em Deus. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Porque é Ele quem nos conduz, querido, nessa profundidade em Deus. Certo? O batismo do Espírito Santo, ele é a porta de entrada para esse sobrenatural. E o continuar se enchendo com o Espírito Santo é o que vai nos fazer romper e mover no sobrenatural. Mas eles amam. O que me prova que é a evidência bíblica de falar do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas? A própria Bíblia. Tá certo? A própria Bíblia diz isso, queridos. Eu vou pular aqui, vou pular aqui para outras partes, porque, olha, lá em Atos 1:14 que a gente falou, Jesus falou, fiquem aqui para que vocês recebam a promessa. Em Atos 2, a promessa é cumprida. E qual foi a evidência? Eles falavam em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Atos 10, 44 ao 47, na casa de Cornélio, quando Pedro foi lá e começou a pregar o Evangelho, enquanto Pedro ainda falava, eles foram cheios com o Espírito Santo e falavam em outras línguas e glorificavam a Deus. De novo, a evidência é falar em línguas. Em Atos 19, do 1 ao 7, a gente vê o quê? Também falando que eles foram cheios com o Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo. Diretamente, nós temos 3 evidências comprovadas na Bíblia, só em Atos, de que eles falaram em outras línguas, quando eles foram batizados com o Espírito Santo. Então, é bíblico, a evidência bíblica do batismo com o Espírito Santo é falar em outras línguas. Já em Atos 8, do 12 ao 17, tem uma menção dessa experiência, certo? Quando eles estavam lá em Samaria, né? Não diz exatamente que eles falavam em outras línguas, mas diz o quê? Não, isso aqui é do Simão. Estou voltando. Quando Simão viu que quando Pedro colocava as mãos sobre as pessoas, elas recebiam o Espírito Santo. Como é que ele conseguia ver que elas recebiam o Espírito Santo? Tinha que ter uma evidência. Tinha que ter uma manifestação. E ele pediu, não foi? Ele pediu, eu pago para ter esse dom. Eu pago para poder fazer o mesmo que vocês fazem. Aí Pedro pegou e repreendeu ele. Ele acabou ficando cego, enfim. Há uma evidência. Foi não? Foi o outro, não foi? Estou misturando as passagens. Perdão, vamos cortar essa parte. Então, queridos, há uma evidência do falar em línguas. Lá em Atos 9 também, quando o apóstolo Paulo teve a visão de Jesus, e que ele ficou 3 dias cego, e o profeta Ananias chegou e orou por ele, lá fala que Paulo foi batizado. Lá não falou de água, falou que ele foi batizado, e há uma compreensão, né, por grande parte das pessoas estudiosas da Bíblia, que ali ele foi batizado com o Espírito Santo. E o próprio Paulo mais tarde fala que ele falava em línguas mais do que todos os irmãos de Corinto. Amados, o ser cheio com o Espírito Santo sempre vai ter uma expressão vocal. Não tem como você ser cheio com o Espírito Santo e não falar. Sempre vai haver um falar. E olha o que é maravilhoso. Deus criou essa linguagem sobrenatural para que nosso espírito se comunicasse diretamente com o Espírito dele, sem interferências. Sem interferências. O diabo não consegue entender o que você fala com Deus em espírito. E é por isso que ele tem medo, penso eu. Porque naquilo que ele não pode interferir, como é que ele vai te influenciar?
É você sendo influenciado diretamente pelo Espírito de Deus. É por isso que ele fala, não, para que falar em línguas, tu não entende nada. No entanto, o seu espírito ora de fato. Aí Paulo fala, o que eu farei então? Eu orarei com a mente e orarei com o espírito. Eu posso estar falando em línguas e na minha mente está também orando ao Senhor. Olha que maravilha que é. Porque eu não preciso pensar nas palavras que eu vou falar. O Espírito Santo vai fluindo com o meu espírito. E eu vou expressando com os meus lábios as palavras de Deus para mim. As palavras de Deus sobre você. O próprio Deus ministrando para você o que Ele tem para você. Aí chega um ponto de tanto que você está orando em línguas, que a consciência do Espírito se une com a sua consciência, que na sua mente vem, bum, a revelação. E você flui. E aquilo que vem revelação do Espírito para você, querido, pode ter certeza que Satanás não consegue roubar. Porque você se apega àquela convicção. Revelações que eu já recebi de Deus para a minha vida, eu não abri mão de jeito nenhum. Eu já contei aqui que eu fui liberta da situação que eu estava, porque mesmo naquela situação, eu orava em línguas. Eu tinha parado de pecar? Eu não tinha, queridos, parado de pecar. Mas aí que está o nosso ajudador. Ele vai trazendo a revelação de que mesmo a gente tendo uma situação de debilidade, de fraqueza, Ele vai nos tirar de lá. Se eu não tivesse orado em línguas como eu estava mantendo, o diabo falava, olha aí, como é que tu está orando em línguas? Olha aí, tu está profanando o que é santo. Não, eu estou me santificando. Porque o ajudador é o Espírito Santo, que ele me ajuda nas minhas fraquezas. Porque eu não sei orar por mim como convém, mas ele sabe. E ele pega junto comigo e insere no meu espírito as palavras de Deus. E aquilo que a minha mente natural não estava acreditando, ela passa a ter convicção. Porque o meu espírito, ele está se fortalecendo. E ele vai ministrar para a minha mente aquilo que Deus já revelou para ele. Então, ore em línguas. É poderoso. É mentira do diabo dizer que nada está acontecendo. Porque está acontecendo. E ele sabe. E ele sabe que esse falar em línguas vai fazer você romper. Romper com qualquer amarra. Com qualquer situação que ele conseguiu te manter preso até hoje. Então, queira ser batizado com o Espírito Santo. Amém? O batismo com o Espírito Santo é para todos os crentes. O padrão de ser cheio com o Espírito é verbalizar, é vocalizar. Eu vou terminar já, só um minutinho, viu, gente? Ó, falta só um minuto mesmo, né? Só um minutinho, gente, olha. No Antigo Testamento, nós sabemos que o Espírito Santo não habitava dentro deles. Mas quando eles tinham a experiência de ser cheio com o Espírito, a Bíblia fala que eles profetizavam, que eles cantavam, que eles glorificavam a Deus. Havia algo, uma expressão vocal. Isso não mudou. Tiago fala que aquele que domina a sua língua controla o corpo todo. Aquele que domina a sua língua controla o corpo todo. Porque a língua é como um leme. Um pequeno leme num grande navio. Ela direciona aquele navio. A nossa língua direciona a nossa vida. Você entende qual o interesse de Deus em mudar o nosso vocabulário? Por que que quando a gente é cheio com o Espírito Santo, a gente fala em outras línguas, a gente profetiza, a gente glorifica a Deus? É Deus nos direcionando a agir como pessoas do reino, nascidas de novo. O crente, ele muda a linguagem. Essa mesma missionária, ela falou que ela parou de falar palavrão. Ela até esqueceu como é que era falar palavrão no momento que ela aceitou a Jesus. Foi uma libertação completa. A nossa linguagem muda. E o Espírito Santo, ele quer sim exercer esse controle na nossa vida. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A gente pode entregar o controle para ele. Senhor, me guia, me direciona. Eu não quero fazer a minha própria vontade, mas a tua. Só que enquanto a gente não entregar o domínio da nossa língua para ele, aí fica difícil para nós.
Mas tudo fica mais fácil quando nós somos revestidos pelo Espírito Santo e a gente pratica o orar em línguas diariamente. Não é quando sente, não é quando se arrepia. É quando você entende que eu posso abrir a minha boca e o Espírito Santo que está em mim, ele vai me ajudar, me conduzindo em oração. Ah, mas eu só repito a mesma coisa. Continue repetindo. Uma criança, quando está aprendendo a falar, ela não fala muitas coisas. Ela não tem um vocabulário amplo. No batismo com o Espírito Santo, querido, ele está nos conduzindo a nova linguagem espiritual. Quando você está aprendendo um novo idioma, você não aprende, você não é fluente nele, não. Você aprende palavras pequenas. What's your name? Você aprende pequenas coisas, né? Você não sabe muita coisa. Você vai aprender a falar inglês e nem sei falar direito. Mas é a mesma coisa, ele vai te conduzindo e vai te ensinando e vai ampliando o seu vocabulário espiritual. Mas deseje ser batizado com o Espírito Santo. Aí você vai ver o rompimento de Deus na sua vida. Amém? Vou encerrar a aula por aqui, meu povo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, aqueles que querem tirar dúvida, pode perguntar também, amém? Pode, né, pastor? Sei que tem alguma dúvida, né, uma coisa que você não conseguiu alcançar, ela pode te responder ao decorrer da aula, amém? Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Terça-feira nós estamos aqui, em nome de Jesus, para mais uma aula. Oi? Quinta-feira nós temos oração e terça-feira estaremos aqui de novo, aprendendo a palavra de Deus, amém? Quem teve um esclarecimento bom acerca de falar em línguas, acerca de batismo, amém? Eu creio que o Papai do Céu vai nos ensinar muito mais acerca da palavra dele, amém? Pai, muito obrigado por essa noite, nós queremos te agradecer. Muito obrigado, Pai, pela vida da tua filha, que só possa continuar abençoando. Pai, nos leve em segurança para a nossa casa, Senhor. Eu quero te glorificar, meu Pai, porque o Senhor tem nos mostrado que o falar em línguas, ó Pai, nos edifica, Senhor. E eu quero te exaltar, Senhor, porque o Senhor tem mostrado para nós que o Senhor tem coisas tremendas, tem coisas, meu Pai, sobrenaturais para fazer em nossas vidas. Nos despede em segurança e nos concede uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Vá em paz em nome de Jesus.